boa tarde. Eu sou a repórter Gabriele de Fari. No Espaço Livre de hoje, nós vamos entrevistar o nutricionista Kaique Mioto. Ele é responsável pela nutrição do elenco do Guarani São Paulo. Kaique, seja bem-vindo. Obrigada pela presença. Boa tarde, Gabriele. Boa tarde a todos os ouvintes e espectadores da Rádio Difusora. Kaique, eu queria começar com a gente falando um pouquinho da sua carreira. Você é ourofinense, aí passou pelo time da Ponte Preta, agora está no Guarani. Conta pra gente como que foi essa evolução e como que você chegou aí, né? Eu sou nutricionista, sou formado aí em Ouro Fino. Eu me formei na faculdade de Nosmec, né? Hoje é Unicep. E eu me formei em 2010. De lá para cá, eu desenvolvi trabalhos com futebol, na área de hotelaria, consultório. Então, o começo disso tudo foi quando eu ainda estava na faculdade. Eu iniciei um estágio extracurricular no Oscarim, Águas de Lindóia. É um lugar muito conhecido para nós aí da região. E lá a gente desenvolvia um trabalho com o futebol de base, né, que a gente chama futebol de formação. Então, tinha categorias sub-15, sub-17, sub-20, e lá eu comecei a desenvolver o trabalho nessa área esportiva, que era a área que eu já sabia na nutrição, que era a área que eu queria trabalhar mais, né, porque a nutrição ela tem diversas áreas, né, tem a nutrição clínica para trabalhar no hospital, tem a nutrição esportiva, tem a nutrição que a gente chama de unidades de alimentação e nutrição, que são grandes restaurantes, enfim. Mas eu sabia desde o começo que eu queria área esportiva. E aí do Oscar, lá o time chamava Brasilis, ainda existe, né, o Brasilis Futebol Clube. Do Oscar eu tive passagens pela equipe do Itapirense, isso foi em 2010. Depois eu participei de uma Copa São Paulo Futebol Clube com a equipe do Rio Claro e fui trilhando o meu caminho na nutrição esportiva até que em um determinado momento a minha carreira me direcionou para a área da hotelaria. E aí na hotelaria eu pude aprender a desenvolver coisas que são importantes até hoje no que eu uso na nutrição. Durante o trabalho de hotelaria, eu consegui desenvolver, por exemplo, melhorar, né, o aspecto gastronômico, e hoje no futebol isso é muito importante, porque o nutricionista esportivo ele monta os cardápios, né, para a equipe durante as viagens ou aqui mesmo, né, no clube, no dia a dia. Então isso tudo foi muito importante, né, para viver o que eu estou vivendo hoje. Em alguns momentos, né, o nosso trabalho ele acaba sendo direcionado, né, para outras áreas, mas no final das contas elas se conectam, né? Fala um pouquinho do seu trabalho no Guarani pra gente. Hoje no Guarani eu iniciei meu trabalho no Guarani no início de 2023, né? Eu recebi uma proposta para coordenar o setor de nutrição esportiva do clube. Esse trabalho de coordenação da nutrição esportiva, basicamente, a gente tem que trabalhar os aspectos de desenvolvimento nutricional do atleta, né? Que é a famosa educação nutricional. Então, muitos atletas têm dúvidas em relação à alimentação, o que é melhor comer antes do treino de uma partida, o que é melhor comer durante uma partida, as quantidades de reposições, enfim. Então, isso é algo que tem que ser muito trabalhado na nutrição no dia a dia. E a gente cuida também de logísticas, de compras, kits para viagens, por exemplo, suplementação, desde a escolha dos suplementos até a melhor maneira de administrar isso. Então, o trabalho do nutricionista esportivo no futebol e o meu no Guarani
basicamente é isso, né? Vai desde logística de compras, a horários, a cardápios e o que eu acho mais importante, que é o processo de educação nutricional do atleta. E esse trabalho ele é durante a temporada e quando termina também? É diário, né? A gente está no clube todo dia. Em alguns momentos nós viajamos com a equipe também. E é um trabalho contínuo. Todo dia tá ali junto, faz parte da comissão técnica, né? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? A gente fica numa sala, eu fico numa sala junto com o fisiologista, preparador físico, e ali nós discutimos diariamente as questões do dia a dia do atleta. O atleta que está mais cansado, por exemplo, o atleta que exige um nível maior de atenção na parte da nutrição. Então eu converso com o fisiologista, que é a pessoa que analisa os dados de campo, GPS, enfim, outros fatores fisiológicos, e a gente conversa nesse sentido. Olha, tal atleta, como é que ele está se sentindo mais cansado, está com dificuldade no sono. Então, o que a nutrição pode ajudar nisso? Esse é o meu trabalho diário. Kaique, um dos objetivos da sua presença aqui é desmistificar, responder algumas dúvidas, tanto de atletas quanto de pessoas que treinam, que fazem academia, atividades físicas. Eu queria começar te perguntando sobre os cuidados com a saúde e com o corpo atlético. Como aliar esses dois fatores? As pessoas, elas buscam, né, por essa questão estética. Em paralelo com o Guarani, eu trabalho também em consultório. Então, eu atendo clientes que buscam por saúde e também estética, né? E uma coisa que eu falo para os atletas e também durante as consultas para as pessoas que não são atletas e que buscam por isso, é que não dá para pensar nisso de forma separada, tá? Pensar só em estética sem pensar em saúde pode ser um erro. Sim. Por exemplo, a gente acompanha nos noticiários, na internet, muitas pessoas que tiveram a saúde prejudicada e até vieram a óbito pensando só em estética, com o uso, por exemplo, de chás emagrecedores, soluções milagrosas. Então, pensar em estética sem pensar em saúde é um erro. A estética, ela é consequência de ações, né, que vão manter o corpo saudável, e a consequência disso é você ter uma estética boa, ter uma performance melhor. Então, performance esportiva, ela não caminha sem ter um ambiente saudável. Basicamente é isso. Ainda nessa questão da estética, nós tivemos a proibição da prescrição de anabolizantes para esses fins, para fins estéticos. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu concordo plenamente. Eu sempre bati nessa tecla, né? Nas minhas postagens nas redes sociais, eu gosto de interagir, criando orientações, né? Antes mesmo, na semana passada, coincidentemente, eu havia postado no meu Instagram algumas coisas sobre o famoso chip da beleza. Sim. Que é algo que está sendo muito procurado, principalmente pelo público feminino, com a alegação de que pode trazer vários benefícios, ou seja, é o famoso atalho, né, para ter um corpo bonito, e aí é o que a gente estava falando anteriormente, né? É um atalho para tentar ter um corpo melhor, mas não priorizando o processo de saúde. E eu falei sobre o chip da beleza, as consequências que ele pode causar, né? Se for pensar em esporte, hoje eu trabalho com esporte profissional. No esporte profissional existe controle de dopagem. Então, para atletas profissionais, futebol feminino cresceu muito nos últimos tempos. Então, as mulheres têm que entender que no esporte profissional, seja ele no futebol, no triatlon, está crescendo muito também o
o número de praticantes de provas de ciclismo, triatlon, e essas provas elas também podem ter o controle de doping. E aí o chip da beleza, ele é um chip que trabalha que fornece, né, doses de hormônios. Então isso pode ser, além de ser pego no doping, um atleta ser pego no doping, ou uma pessoa que participa de alguma prova ser pego no doping, ela pode trazer consequências indesejadas para o corpo humano, né? Então, diante disso, de tudo que está acontecendo no cenário atual, essa resolução da proibição dos anabolizantes para fins estéticos foi muito importante, porque o que a gente vê é o uso indiscriminado e muitas vezes pode trazer consequências muito sérias, né? Inclusive a morte de algumas pessoas, câncer, enfim, entre as principais consequências, né? E a gente não recomenda e aquilo, né? Tentar sempre orientar e fazer a pessoa entender que o melhor caminho é fazer boas escolhas. É um mito que todo nutricionista tem que desmentir, que é a questão de que não existe fórmula mágica, né? É com alimentação todos os dias. Exatamente. Para muitas pessoas é difícil entender isso, né? E a gente sabe que a luta, ela não é fácil, né? Mas nós, como profissionais da saúde, nós temos que estar engajados e fazer as pessoas entender que na alimentação, que é o meu caso, né, na nutrição, não dá para ter muito atalho, né, quando a gente pensa em estética e saúde. Então a gente tem que tentar aprender que nós temos que ter uma alimentação basicamente boa, com escolhas boas, né, comer mais alimentos naturais, mais próximos, né, ao natural possível. Tomar cuidado, por exemplo, com o consumo de álcool, tudo que é exagero, né? Não que não possa beber álcool, mas tudo que é exagero pode trazer algum malefício para o corpo. Kaique, a gente escuta muito a questão sobre os alimentos naturais, sobre alimentos orgânicos, em comparação aos alimentos industrializados, que tem muitos ali artificiais, muitos até agrotóxicos. É realmente relevante essa conversa? Dar prioridade para esses alimentos naturais, eles fazem uma diferença grande? Sim, é muito relevante a gente priorizar por alimentos mais naturais e, se possível, orgânicos. Tem diversos dados que mostram que alimentos carregados em agrotóxico, eles podem trazer muitos malefícios para a saúde, tá? Inclusive, por exemplo, para a mãe que está amamentando, isso pode ser transferido para o bebê. Então, nós temos que tentar ao máximo introduzir na nossa alimentação, dar prioridade para alimentos orgânicos, tá? Eu costumo dizer, como eu sou de Ouro Fino, né, a maior parte da minha vida eu passei aí em Ouro Fino, e ainda a gente consegue, sabe? A gente tem acesso a locais. Aí em Ouro Fino eu conheço 2, 3 locais que são produtores de alimentos orgânicos e estão fáceis. Não é difícil, não é um lugar que você tem que se deslocar, diferente daqui em Campinas, né? Por exemplo, eu não preciso atravessar a cidade e ir do outro lado, gastar 40 minutos. Em Ouro Fino eu acho que a gente consegue as coisas mais fáceis, sabe? Com 5, 10 minutos você né, consegue acessar locais, ou mesmo aí mais espaço, né, para ter uma hortinha em casa, para conseguir algo nesse sentido, né? E o que eu tenho visto aqui nos supermercados, por exemplo, que o preço dos orgânicos antes era muito mais elevado do que o preço das verduras convencionais, por exemplo, tá? Ainda em algumas ocasiões, mas se a gente souber pesquisar, tá? A gente consegue equilibrar essa questão dos valores, tá? Vou dar um exemplo, meu exemplo particular.
Aqui em Campinas eu costumo frequentar 2, 3 supermercados diferentes. Por que eu faço isso? Porque nem sempre o que eu encontro em um supermercado, em termos de oferta de preço e oferta de verduras, legumes, frutas, nem sempre que eu encontro em outro. Então, tem alguns supermercados específicos que eu já sei que eu vou lá para comprar verduras, porque tem mais oferta de orgânico. E hoje, aqui, só para vocês terem uma ideia, o preço, semana passada eu comprei um brócolis, tá? O brócolis não orgânico, ele estava 9 e alguma coisa, e o brócolis, eu achei um brócolis orgânico no mesmo supermercado por R$ 8,90. Ou seja, o brócolis orgânico estava um pouquinho mais barato. Então a gente consegue pesquisar, né, em Ouro Fino. Nós temos aí pelo menos 3 supermercados grandes, 4 supermercados grandes, né? E eu acho que se a gente também, como consumidor, se a gente for um pouco mais exigente, chegar no supermercado, aí ainda a gente consegue conhecer os donos, né? Chegar e falar, olha, vocês precisam ofertar um pouco mais de alimentos orgânicos, não só verduras, frutas, né? Tem outros produtos, né, que tem a certificação orgânica, café orgânico, enfim. Tem uma série de produtos que a gente pode lutar para ter mais no dia a dia e, consequentemente, os preços eles vão se equivalendo e cabe a nós, como consumidores, exigir isso também, né? Tudo isso depende de um planejamento que vai ser trabalhado com o nutricionista. Sim, sim. A gente é importante nesse processo. A gente é uma ferramenta importante no incentivo e na orientação, né? Porque muitas pessoas não sabem que isso pode acontecer. Na questão do brócolis, hoje o alface, onde eu compro o não orgânico, aqui em Campinas, tá? A Ouro Fino ainda é mais barato. O não orgânico tá R$3,50, por exemplo, e o orgânico a gente consegue a R$4,50. Então a diferença não é muito grande. Mas quando a gente fala de agrotóxico no corpo, isso pode ter uma diferença, um impacto muito maior do que a diferença do preço. Kaique, a gente abriu para os nossos ouvintes mandarem algumas perguntas. Uma delas é a diferença entre, a gente já falou um pouco sobre anabolizantes, a diferença entre anabolizantes, suplementos e vitaminas. Tá, anabolizantes, quando a gente fala em anabolizante, normalmente nós estamos tratando de produtos em hormônios, tá? Suplementos alimentares, eles são formulações que são compostas por produtos derivados de alimentos. Por exemplo, quando nós falamos em whey protein, que é a proteína do soro do leite, ela é derivada do leite, tá? Vitaminas, a mesma coisa, são formulações criadas pela indústria, né, que vão fornecer nutrientes, vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos, gorduras, enfim. O que acontece é que muitas vezes alguns suplementos alimentares podem estar contaminados por hormônios ou outras formulações. Por exemplo, um exemplo que eu uso muito aqui com os atletas profissionais por causa da questão do doping, né? Sim. Hoje no mercado tem um foco muito grande em relação aos produtos pré-treino, tá? As pessoas, elas querem tomar um pré-treino com a alegação de que isso vai ajudar a oxidar mais gordura, a emagrecer e até mais ânimo para o treinamento, tá? O que acontece? Basicamente, essas formulações, elas são compostas por cafeína, taurina e outros ingredientes com um caráter mais estimulante. Muitas vezes, isso pode estar contaminado com substâncias como anfetamina, por exemplo, né? E a anfetamina, a gente sabe que ela tem algumas consequências no organismo que pode ajudar, inclusive,
na redução do apetite, e no final das contas a pessoa consegue ter ali a perda de gordura. Então, assim, a gente está falando em suplementos contaminados e anabolizantes, são coisas diferentes. Tem casos, por exemplo, isso é corriqueiro, tá? De chás que são vendidos com a alegação de ajudarem no emagrecimento. Sim. E aí, muitas pessoas, elas passam mal com esses produtos eles são analisados pela Anvisa e viram que naquele chá tinha, por exemplo, sibutramina. Então, isso acontece muito quando nós falamos em suplementos alimentares. Por isso que a gente recomenda sempre que o uso de suplemento seja orientado por um profissional responsável, que saiba o que está fazendo, que entenda suplementos e que conheça marcas confiáveis, né, com as quais possam trabalhar. Mais uma das perguntas que a gente recebeu. As vitaminas ajudam a emagrecer? Não. O emagrecimento, ele é algo complexo porque depende de fatores genéticos e ambientais, tá? Tem pessoas que têm mais facilidade para emagrecer, outras pessoas têm mais facilidade para engordar. Então, a gente associa tudo isso, a genética e o ambiente. O ambiente são as nossas escolhas, né? As vitaminas, elas são necessárias para o nosso organismo, e quando elas estão em desequilíbrio, por exemplo, está faltando ferro no meu organismo. A falta de ferro pode levar a algumas consequências. Por exemplo, um cansaço maior. A pessoa sente que ela está mais cansada no dia a dia. Isso pode estar relacionado ao baixo nível de ferro no organismo, tá? Então, não tem a ver com o emagrecimento, né? Elas são usadas, e hoje vende muito no mercado os famosos multivitamínicos, né? Eu, particularmente, recomendo o uso com prudência, tá? Não é algo que é para tomar todo dia. Cada caso tem que ser avaliado, específico, tá? Se você falar assim para mim, Kaique, eu estou pensando em tomar multivitamínico, você acha que eu devo? A gente tem que analisar a sua alimentação, saber o porquê que você está querendo buscar isso, se você viu isso na internet, alguém falou que era bom. Mas, quando a gente fala em vitaminas, a deficiência pode causar algum dano. Mas, quando a gente consome em excesso, né, que a gente chama de hipervitaminose, também pode causar danos no organismo. Então, é preciso ter muito cuidado e, mais uma vez, utilizar essas coisas sob a orientação de um profissional que tenha conhecimento para tal, porque não adianta todo mundo vai... Hoje a gente compra isso muito fácil, você vai na farmácia e pode comprar um multivitamínico sem prescrição, tá? Mas é importante a orientação, é importante que a pessoa ela realize, por exemplo, exames bioquímicos, exames de sangue, com uma determinada frequência, uma vez por ano, ou dependendo da situação, a cada 6 meses, para poder, né, ter esse manejo de forma mais adequada. Então, as vitaminas, elas não estão relacionadas a emagrecimento, tá? Elas estão relacionadas mais a essas outras questões que eu falei. É uma questão de equilíbrio, então. Exatamente. Tudo que é em excesso pode fazer mal, e também a deficiência também pode não ser benéfica, né? Mais uma das perguntas agora com relação à água. A quantidade de água que é tomada durante o treino, aí, seja de atividade física, academia, para o atleta, ele pode ser contabilizado no total de água que a pessoa deve tomar de acordo com o peso, altura? Sim. A recomendação para ingestão de líquidos durante o dia, ela é baseada, a gente baseia mais ou menos, tá? 35 a 50 ml por quilo de peso. Então, se a pessoa, por exemplo, pesa 60 quilos, você multiplica 60 por, um exemplo,
40 ml, né, vai dar 2.400 por dia. E o que consumido na atividade física entra nessa conta, tá? Só que na atividade física, em especial, é importante, se a pessoa quiser saber exatamente quanto ela deve ingerir durante a atividade física, é importante que ela tenha o hábito de se pesar antes e após a atividade física, que é o que a gente faz com os atletas durante os jogos. Tá? Tem atleta que tem um nível de sudorese, ele sua mais do que outros, então a gente consegue individualizar a hidratação nesse sentido. Então, antes de ir para atividade física, por exemplo, eu vou sair para pedalar, vou pedalar 2 horas. Pesa antes e pesa depois, tá? Eu perdi 1 quilo durante a atividade física. A recomendação é que para cada quilo perdido, a gente faça a reposição de 1 litro a 1,5 litro de água, ou isotônico, ou água de coco, ou seja, de alguma solução fórmula líquida, tá? Então, a pesagem é importante para a gente tentar individualizar a hidratação. E aí, uma observação importante é o seguinte: durante a prática esportiva, a recomendação é que a gente não perca mais do que 2%, tá, do peso total. Então, por exemplo, trabalhando ainda com 60 quilos. Se durante a atividade física você perdeu mais do que 2% de 60 quilos, é porque sua hidratação está ruim, tá? E aí, acima disso, durante a prática esportiva, a gente pode começar a ter alguns prejuízos, né? Fadiga precoce, cãibras. Então, para a prática esportiva, a gente pensa dessa forma, tá? No dia a dia, pode fazer essa conta de 35 a 40 ml por quilo de peso. Aí cada pessoa faz o seu, multiplica para saber a quantidade de líquidos total para ingerir durante o dia. E a questão de fazer exercícios, fazer um esporte em jejum, faz mal? Na nutrição a gente tem algumas respostas para esse tipo de pergunta, que depende, tá? Depende do nível de atividade física, tá? Da intensidade, e depende do objetivo. Tem pessoas que se dão bem com o jejum, tá? O jejum pré-atividade física, o jejum intermitente, mas quando nós falamos em esporte de alto rendimento, o jejum não é muito compatível. Vamos trabalhar com exemplos, tá? Você vai sair para correr 21 quilômetros de manhã. Tá? Isso pode exceder o tempo de 2 horas. Em jejum, você pode ter um prejuízo muito grande durante a atividade física, até mesmo não conseguindo completar o objetivo proposto, né? Que era correr os 21 quilômetros. Um exemplo, eu vou sair para pedalar 100 quilômetros de manhã no domingo. Se eu sair em jejum, muito provável que você não consiga completar esses 100 quilômetros durante o pedal, tá? Agora, eu vou fazer 45 minutos de academia numa intensidade um pouco mais baixa, algo que não vai exigir muito da minha parte aeróbica. Nesse sentido, você pode conseguir desempenhar a atividade física em jejum, né? O jejum ele deve ser conversado para entender o objetivo. Qual que é o objetivo do jejum? É emagrecimento ou é porque eu gosto de fazer jejum, seja por motivo religioso ou outro qualquer? Então, isso tem que ser bem conversado com o nutricionista que faz o acompanhamento, porque a redução calórica, quando a gente pensa em emagrecimento, nós temos que pensar em redução e adequação calórica, tá? E aí, conversar com o cliente para que essa redução ela pode ser feita em um outro momento que não o momento pré-atividade física. É isso que eu converso bastante com os meus clientes. Eu deixo como opção, tá? Kaique, eu vou fazer uma aula de beach tênis às 7 horas da manhã. Eu posso ir em jejum? Depende. Como é que vai ser essa aula? Vai ser muito intensa? Hoje vai ser muito intensa, é 1 hora puxada.
Então, eu recomendo que você tome pelo menos um copo de suco, por exemplo, ou coma uma banana, alguma coisa, tá? Para que você não tenha um prejuízo na performance durante o seu treinamento. E os relatos durante as consultas é que muitas vezes a pessoa se sente fadigada antes do término do treinamento. Então, para que isso não aconteça, né, para que ela consiga desempenhar ali o treinamento de forma satisfatória, a gente orienta, né, para consumir um pouco de carboidrato antes da atividade física e fazer essa restrição um outro horário do dia. E agora, circulando, voltando para os atletas, a nossa última pergunta é específica para o atleta de futebol. O gasto ele é muito alto. O uso de hipercalóricos vai servir para ajudar na recuperação muscular ou isso já vai ser queimado como substituição alimentar? Vamos lá. Falando especificamente em futebol, tá? O gasto calórico do atleta ele é aumentado, mas nós temos algumas situações, por exemplo, no futebol profissional, com o calendário brasileiro, normalmente as equipes jogam 2 vezes por semana, tá? Então joga na quarta e joga no final de semana, ou joga na terça, depende do calendário, se é Série A, Série B, enfim. Sim. E quando concentra muito jogo, quando tem 2 jogos por semana, a carga de treinamento ela fica reduzida. Então o atleta ele acaba não treinando muito quando comparado a uma semana aberta de treinos, tá? Normalmente no futebol profissional, lembrando que isso é o meu modelo de trabalho, tá? Normalmente no futebol profissional a gente trabalha mais com a proteína, tá? Principalmente no pós-treino. No pré-treino ele já tem o consumo de carboidrato via alimentação, tá? O hipercalórico é um suplemento que eu utilizo mais com atletas de base, atletas com 15, 17 anos, que são atletas de formação, muitas vezes com peso abaixo do que ele deveria estar, com a altura acima e o peso abaixo. Então a gente usa o hipercalórico para que ele tenha um ganho de peso um pouco mais acelerado, tá? No futebol profissional isso não acontece muito. Os atletas já são formados, né, da parte corporal, fisiológica, então a gente pensa muito no pré-treino e no pós-treino como recuperação, e o hipercalórico, se houver necessidade, o atleta chegou no profissional e ele ainda precisa ganhar peso de forma rápida. Aí eu indico o uso do hipercalórico, porque como o próprio nome diz, ele é um suplemento rico em calorias. E a gente falou um pouco antes sobre quando a gente pensa em emagrecimento, nós temos que tentar reduzir o consumo calórico. Para ganhar peso, para ganhar massa muscular, nós temos que tentar aumentar o consumo calórico aliado com a atividade física. A gente passou por vários assuntos diferentes, respondemos aí algumas perguntas mais tranquilas, outras mais técnicas. O nosso tempo está chegando no fim. Eu quero agradecer a sua presença e deixar esse momento aberto para você. Se você quiser mandar uma mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, fica à vontade. Tá, agradeço muito, né, o interesse de vocês nessa entrevista, né, sobre nutrição, sobre o meu trabalho, né, aqui com o futebol profissional. Eu fico muito feliz em poder compartilhar isso. Eu sou extremamente grato, né, por toda essa trajetória que aconteceu na minha vida, e hoje eu estou aqui, eu tenho muito orgulho de falar de onde eu venho. Eu sempre brinco com eles aqui que eu sou de Ouro Fino, né, a maioria das pessoas conhecem que Ouro Fino é famoso, né, pelo Menino da Porteira, enfim, sim, pela música, e a gente tem muito orgulho, né, de ter saído daí em muitas oportunidades. E a gente tem de compartilhar o conhecimento de nutrição em grandes universidades. Por exemplo, eu já tive interações com alunos de nutrição da PUC, da Unicamp,
e eu tenho um orgulho muito grande e faço questão de mostrar para eles de onde a gente veio em relação à formação também, porque o que a gente costuma dizer é que você não precisa ser formado em uma instituição de grande renome, tá? A gente pode ter uma formação muito boa, mesmo em locais sem grande estrutura, não que aí não tenha oferecido uma estrutura adequada, a gente sabe, né, que é muito importante nós, como alunos e profissionais, buscar o conhecimento, dependente do local onde você esteja, né? Quando eu estava em Ouro Fino, eu busquei muito curso, muito congresso, muita palestra fora durante a minha formação. Eu acho que isso é o diferencial. Eu sempre incentivo quando eu tenho pessoas que me mandam mensagem perguntando sobre a possibilidade de estágio aqui no futebol profissional, e eu fico muito feliz com isso, porque um dia eu estive na mesma posição, né, de estar na faculdade e querer buscar esse conhecimento e essa oportunidade de crescimento profissional. Então, eu sou bem aberto a isso, eu tento ajudar sempre que possível. Fico feliz aí com vocês pelo reconhecimento, né, de ser um filho aí de Ouro Fino e ter a oportunidade de estar compartilhando um pouco da minha história com vocês. E isso que eu estou vivendo aqui hoje é algo que eu já tinha plantado na minha mente quando eu estava no primeiro ano de faculdade. Eu já sabia que eu queria trabalhar com futebol e hoje aqui é uma realização de um sonho, né? Eu sou muito grato por tudo isso, sou muito feliz por estar onde eu estou. Lógico que a gente tem que provar o nosso trabalho diariamente, né? O futebol profissional ele é muito exigente e você no mercado de trabalho tem que desempenhar o seu papel muito bem, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Eu sempre falo para os atletas e para os clientes que eu atendo no consultório. É uma responsabilidade muito grande a gente cuidar da saúde de alguém, né? Como nutricionista, eu orientar o que você, por exemplo, Gabriele, deve comer durante o dia. Então, a gente sabe que isso é uma responsabilidade enorme, né? Ser um profissional da área da saúde, seja um educador físico que tem que orientar a melhor postura, o melhor exercício, o médico, o fisioterapeuta, o psicólogo. Então, a gente entende a nossa responsabilidade e é importante, né, ter essa qualificação para a gente conseguir devolver para a sociedade aquilo que nos é confiado, né? Então, eu só tenho a agradecer, obrigado, Rufino, a todos os meus amigos que estão acompanhando a entrevista. Espero ter ajudado, né, com as informações. A gente não é o dono da verdade, essa é só a minha visão sobre nutrição, né? O que eu aprendi sobre nutrição até hoje. Nós temos muito ainda o que aprender, o que crescer, mas eu espero poder ter ajudado vocês com essa nossa conversa. Perfeito, Kaique. Muito obrigada pela presença, por tirar esse tempo para conversar com a gente. O Espaço Livre vai ficando por aqui.